Uma boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Que Ele nos ampare, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença. E todos nós somos úteis na reunião. Vamos pedir por aqueles que precisam e que nós conhecemos. Vamos começar a nossa reunião. Então, o assunto de hoje, do Livro dos Espíritos, espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-no limitado que haveria além. Isto te confunde a razão, bem o sei, e, todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. Comentário de Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim, passo a passo até o infinito, porque, se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Olha só para nós esse assunto. Interessante que no Livro dos Espíritos tem só 2 questões a respeito disso daí. Mas é uma coisa interessante para nós aqui. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. Muitas coisas realmente a gente ainda não entende. Mas veio algumas informações para nós, inclusive científicas. Tem um livro que chama A Dança do Universo, que eu gosto muito, que é do Glaser, aquele brasileiro, que inclusive mora fora do Brasil. Ele trouxe coisas interessantes a respeito de pesquisas. Mas tem um livro espírita, Hermínio Corrêa Miranda, A Memória e o Tempo. Esse livro, ele dá para nós uma informação muito tranquila em relação ao entendimento sobre o universo. Ele vai falar do desdobramento do universo. E agora, cientistas mais recentemente estão falando multiversos, que existem outros universos. Então, olha só, nós não temos condições ainda na Terra para a gente ter todas as informações precisas a respeito da criação. Nós vamos ver que nós colocamos alguma coisa para complementar isso daqui, depois das 2 questões, que vai gerar para nós um entendimento um pouco melhor. Tem coisas que não adianta a gente ir além, porque nós vamos só nos perturbar. É como a mediunidade. A mediunidade, quando a pessoa começa a querer se aprofundar muito em relação a conhecimentos, ele começa a ficar perturbado. Tem que ser tudo a seu tempo. O espiritismo é um manjar muito doce, que a gente tem que comer aos poucos. É conta-gotas, para que a gente vá absorvendo todas as informações. Tanto é que o Livro dos Espíritos, cada vez que a gente lê, eu sempre comento, a gente encontra coisas novas. Olha que já repetimos algumas vezes o estudo do Livro dos Espíritos. E sempre é uma informação diferente que a gente tem a respeito das mesmas questões. Por isso que o Kardec, ele vai fazendo outros desdobramentos, tem uns desdobramentos, ele vai fazendo outros questionamentos dentro da mesma pergunta. Ele quer esgotar o assunto. Dentro dos nossos limites, o assunto é esgotado. Mas tem muita coisa além. Por isso que veio Chico Xavier, trazendo para nós o complemento das obras do Kardec, trazendo as informações do mundo espiritual, coisas que a gente jamais imaginaria até pouco tempo atrás. Hoje nós temos absolutamente certeza. Por quê? Porque a nossa vida, nós vamos analisando aquilo que acontece conosco, que a gente não tem como explicar. Tudo que a gente não tem como explicar é da ossada da espiritualidade. Mas não tem mistério dentro do espiritismo. O espiritismo vai quebrando todos os paradigmas. Nós vamos ver isso durante os estudos. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Está aí confirmando para nós, né? Escapa, né?
aos teus sentidos e instrumentos, porque nós somos limitados, realmente. Então a gente tem, inclusive, muitas interferências negativas na nossa vida, porque nós temos limite. E a gente não consegue ir além dos nossos limites. Quando ultrapassa aquela barreira que a gente não é capaz de ter uma informação precisa, até em relação aos nossos sentimentos, porque todos os sentimentos são do espírito, nós estamos temporariamente bloqueados no corpo físico, a gente, como diz a turma, sai fora do eixo. Por isso a doutrina espírita veio para dar informação para nós, para dar segurança a todos nós, mas principalmente aos médiuns que são mais ostensivos, que eles entram em conexão um pouco mais acentuada com as entidades. E olha só, o médium psicofônico, ele tem um problema. Por exemplo, se ele é um médium bem ostensivo, se o espírito não tem um membro, ele não sente. A hora que ele vai receber entidade, ele não sente, por exemplo, o braço, se o espírito é amputado, ele não sente a perna. Já aconteceu comigo de eu não enxergar, eu ficava muito perturbado, agora eu já entendo a situação, porque eu queria enxergar, mas não enxergava, porque o espírito tinha deficiência visual. Por isso da incorporação. E o Chico Xavier deu umas informações bem interessantes para nós que somos médiuns mais ostensivos. Todos nós somos, mas aqueles são mais ostensivos. Ele falou que ele estava tendo oportunidade de viver mais tempo no corpo físico porque ele trabalhava recebendo as entidades necessitadas. Olha só o compromisso mediúnico. E muitas vezes o médium, ele, às vezes por pouca coisa, ele deixa de ir no centro. Receber espírito não é tão importante como a gente frequentar a reunião, porque a gente já entra na atmosfera, porque mesmo que a gente não está percebendo, a gente está ajudando. Eu vejo muito isso aqui na reunião. Os espíritos superiores usam todas as energias possíveis para poder auxiliar aqueles que vêm em busca de socorro do plano espiritual. E às vezes até algum encarnado mesmo, que dorme e desliga do corpo parcialmente e chega até aqui para receber ajuda. Já disseram que a gente conduz um grupo de pelo menos aí uns 20 espíritos diferentes e cada um sintonizado numa frequência diferente do nosso humor, dos nossos vícios. Então a nossa presença aqui, a gente reforça sempre essa necessidade de estar aqui, é importante porque a gente traz todos. Então nós não estamos sozinhos, nós trazemos eles e eles têm a oportunidade também de passar por essa atenção aqui no centro. É uma coisa tão importante isso daí que você está falando, porque realmente, às vezes, as próprias entidades não querem que a gente venha no centro. Eles interferem para que a gente não venha. E quando a gente entra, é aquilo que Jesus fala. Semelhante atrai semelhante. E tem uma outra coisa, quem não se ajunta, espalha. Então, por exemplo, a entidade está me perturbando, vamos dizer assim. Ou ele muda, ou ele se afasta. O que Jesus diz para nós? Quando um espírito imundo sai de um homem, ele vaga por lugares ermos, ele não encontra guarida, ele volta. Se ele achar a casa adornada e varrida, ele traz mais 10. Jesus falando isso aí. O que é essa casa adornada e varrida? A gente não mudou, porque também não adianta. É a mudança que vai fazer com que a gente fique livre das interferências negativas. E isso é tão interessante que nós precisamos viver em sociedade, viver em família, e dentro da família nós temos essas interferências espirituais. E se a gente não for observador, a gente entra na faixa vibratória dessas entidades e quando a gente pensa que não, está tudo tumultuado. Mas aí nós precisamos lembrar de Jesus, lembrar que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, o discernimento. O silêncio, nesses momentos, é a melhor prece. A Gênese de Allan Kardec, capítulo 6, Uranografia Geral, o Espaço e o Tempo. Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta. O espaço é a extensão que separa dois corpos, na qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos não haverá espaço. Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certo número de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que
onde acabassem os corpos, igualmente o espaço acabaria. Também definiram o espaço como sendo o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições, que nada definem, nos tratados onde repousam. Esse livro aqui, Kardec, 1860 e poucos, né, que eu não lembro agora a data precisa. Então está falando já naquela época, vocês estão vendo que aqui já tem uma orientação para nós interessantíssima. Olha o que alguns pensavam e ainda pensam. Por isso que eu sempre comento, o cientista, as pessoas que estudam o universo, eles também estão no corpo físico. Eles também são limitados, mas são médiuns. São médiuns. Então nós vamos ver que muitas orientações que nós recebemos através da ciência, da física, da biologia e tudo que tem na Terra, a nosso favor, porque Deus permite, tem participação de espíritos superiores. O espaço universal. Visão espírita. Na visão espírita, o espaço universal é muito mais do que apenas o vácuo ou a extensão que vemos. É um conceito fundamental que se entrelaça com a existência de Deus, dos espíritos e da matéria. Olha só, coisa interessante. Nós não podemos esquecer que essa orientação que veio da Gênesis foi Galileu quem trouxe para nós. E o médium foi Camille Flammarion. Camille Flammarion, ele foi um estudioso do espaço. Inclusive, ele escreveu um livro, O Fim do Mundo. Camille Flammarion, daquela época já, trazendo para nós algumas informações ali. Mas como a ciência evoluiu, então muitas vezes, muitos amigos espíritas comentam comigo o seguinte, que está tudo ultrapassado. Não está tão ultrapassado. Nós precisamos entender a época em que foi escrito. Mas nós estamos vendo aqui que são informações para nós que muitas vezes a gente não tem ainda. A doutrina espírita ela traz, apesar do tempo que foram escritas, porque foram espíritos superiores que viveram no espaço, em planetas diferenciados da Terra. Já com uma evolução, nós vamos ver que Mozart está habitando o planeta Júpiter. Mozart está em Júpiter. Inclusive, ele passou a residência dele de Júpiter. Chico Xavier confirmou isso daí. Interessante que a residência dele é tudo de música. A gente vê ali a residência dele é muito interessante. Isso tá, acho que se entrar na internet deve buscar isso daí, a gente vai entender. Então, um planeta muito evoluído, onde a matéria é totalmente diferenciada da nossa. Nós vamos ver isso no livro Cartas de uma Morta, da Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier, que ela foi em 2 planetas também, e ela fala da evolução dos planetas. Nós só sabemos desses planetas porque nós temos instrumentos que registraram, porque senão até hoje a gente não sabia de nada. Todos pensavam que a Lua, onde tinha São Jorge lá, inclusive os antigos falavam que lá na Lua tinha um queijo. Quem é velho que nem eu aqui deve saber disso. Mas aí nós vimos que a Lua não tem nada a ver com isso daí. Infinito e ilimitado. O Espiritismo, desde o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, questão 35, afirma que o espaço universal é infinito. A razão humana, mesmo que tenha dificuldade em conceber o infinito, reconhece que não poderia ser de outra forma. Se houvesse um limite, o que haveria além dele? Isso levaria a um questionamento sem fim, reforçando a ideia de sua infinitude. Aqui no final já dá para a gente perceber, né? O que haveria além dele. As últimas descobertas do novo telescópio, que vai lá nas profundezas do universo. Quer dizer, quando aparecer um outro telescópio maior, vai conseguir enxergar ainda muito mais além. E são medidas que inimagináveis do ponto de vista físico, e humano e tudo mais. Então, olha só, é como a questão dos números, né? Nós vamos fazer conta até morrer e não vamos chegar no final. Então é isso daqui. Nós não temos condição ainda. Nós vamos chegar lá um dia. Porque nós vamos ser anjo, está escrito no Livro dos Espíritos. A gente sabe que é verdade isso daí. A evolução ela continua. Preenchido por matéria. Diferentemente da ideia de um vácuo absoluto, o Espiritismo sustenta que não há vazio em parte alguma do espaço universal.
O que nos parece vazio está, na verdade, ocupado por uma matéria que escapa aos nossos sentidos e instrumentos. Essa matéria, em diferentes estados de sutileza e vibração, preenche todo o cosmos. A ciência moderna, com a descoberta de matéria escura e energia escura, começa a ter vislumbres dessa ideia. Então, quem tem evidência tem certeza de tudo isso daqui, porque a gente vê a matéria numa outra situação. Quantas vezes a gente vê a pessoa conversando com um poste, conversando sozinho no meio da rua? Ele está vendo alguma coisa ali, ele não está só, ele está vendo. Criança, principalmente, até a idade de 7 anos, que ele está vivendo mais a reencarnação anterior do que essa, e ele às vezes tem amigos imaginários, ele está vendo. É uma matéria, porque é matéria. O corpo espiritual é matéria. Só vê aquele que tem a ligação. Para um espírito aparecer para uma pessoa, ele tem que combinar a energia dele com a energia da pessoa. Tem que haver uma sintonia para que ele possa aparecer para a pessoa. A mesma sintonia é para um médium de psicofonia receber a entidade. Tem que haver uma sintonia ali. Tem que haver vontade da entidade e vontade do médium para poder exercer a caridade através de um compromisso espiritual que ele tem. Então, é matéria, é tudo matéria. Fluido cósmico universal. Um conceito central é o fluido cósmico universal, também conhecido como fluido etéreo ou matéria cósmica primitiva. Ele é um elemento primordial do qual tudo se forma, é a matéria elementar, a base para a criação de todos os corpos materiais, fluídicos e vitais. É através desse fluido que as leis e forças do universo atuam, governando a formação dos mundos e dos seres. Coisa linda, né? Coisa linda. É. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Eu adoro o livro Evolução em Dois Mundos, que já começa ali no começo falando. Então, olha só, no livro Libertação do André Luiz, nós vamos ver no prefácio o peixinho. Olha, o peixinho vermelho é uma lenda de um peixinho, que eles moravam num lago, num lugar muito reduzido, e um dia ele resolveu explorar fora do lago. Ele passou por uma grade, ele alcançou rios até chegar no oceano. E aí ele viu que tinha uma vida diferenciada. E ele quis voltar para falar para os outros peixes. Aí fizeram uma reunião com o governador daqueles peixes. Quem se interessar, leia Libertação do André Luiz. Só que eles não acreditaram nele, porque ele falou de coisas, de peixes diferentes, de situações diferentes que ele viu. E ele queria que ele saísse dali, porque ele sabia que algum dia aquele lago ali, ele ia secar. Mas ninguém acreditou nele, ele voltou para as outras águas e realmente depois de algum tempo aquele lago secou. Então, o pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Está no Evangelho. Então, quando nós lemos e quando nós estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que existe tudo isso à nossa volta, porque senão não tinha sentido a nossa vida. O que estaríamos fazendo aqui? Por que das nossas lutas, das nossas angústias, da criação dos nossos filhos? Muitas vezes a gente se priva de muitas coisas para poder dar uma situação melhor para aqueles que estão à nossa volta. Por que tudo isso? Tem que haver alguma coisa a mais. O futuro nos aguarda, e o futuro que nos aguarda é brilhante. Moradas de Deus e mundos habitados. O espaço universal é a casa do Pai, onde existem inúmeras moradas, ou seja, uma infinidade de mundos habitados. Esses mundos se encontram em diferentes estágios de evolução, desde os primitivos até os celestes ou divinos. A Terra é apenas um desses mundos, atualmente, em um estágio de provas e expiações, mas em transição para um mundo de regeneração. Olha só. E aí nós vamos ver Jesus de novo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Olha só. É lindo essa parte do Evangelho. Que aí é onde Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade, a vida, etc. Universo como criação divina. Para o Espiritismo, o universo é a obra de Deus e não coexistente com ele. É o palco da evolução dos espíritos e da manifestação da lei divina.
O homem, como ser pensante e racional, faz parte dessa criação. Olha que Deus é maravilhoso para nós, né? Interconexão com tudo. No espaço universal, há uma constante interação entre o princípio espiritual, os espíritos, e o princípio material, a matéria em suas diversas formas. Tudo está interligado e em constante movimento, refletindo a harmonia e a ordem das leis divinas. Resumo. Em resumo, na visão espírita, o espaço universal é um vasto e infinito conjunto de tudo que existe, preenchido por diferentes estados de matéria, regido pelas leis divinas e servindo como um palco para a incessante evolução dos espíritos em suas múltiplas moradas. Aí conclui para nós tudo, né? Aí eu lembro, olha, não tem como não se emocionar. No livro O Santo dos Nossos Dias, o Ranieri está com o Chico Xavier e eles estão beirando um rio. Ele intitulou lá o Riacho da Saudade. E depois deles observar a natureza, observar tudo ali, o Emmanuel, através do Chico Xavier, ele fez um poema maravilhoso e profundo. Ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos releva a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre, assim seja. Mas é lindo esse poema, Ante o Céu Estrelado. Aí me remete à região amazônica, quando nós morávamos lá, sem energia. Parece que as estrelas estavam pertinho da gente. Então eu olhava aquele céu lá, olha o Espiritismo, dá para nós essa condição de sermos observadores de tudo que nos rodeia. Eu olhava tudo aquilo e falava, Jesus contemplou também esse céu. Olha, a oportunidade que nós temos na Terra, que tivemos aqui Jesus, tivemos aqui no Brasil Chico Xavier, espíritos superiores, o mesmo céu que nós vislumbramos hoje, todos esses espíritos contemplaram também. E aí quando o Chico Xavier terminou o livro Paulo e Estevão, os espíritos superiores que estavam com ele no porão da Fazenda Modelo, eles deixavam um rastro de luz dentro do porão, como se fossem estrelas. Olha como nós temos o privilégio de ter a visão, de enxergar, de ver tudo isso e de sentir. É muito emocionante para nós. É Deus na nossa vida. Vamos agradecer. Na próxima semana, então, a gente vai ver Formação dos Mundos. Só agradecer. E sobre a reunião de hoje, não tem como a gente não se emocionar diante da explicação da doutrina espírita para nós, né? Olha que coisa maravilhosa. Aí eu sempre lembro que alguém disse, né, que ele não era dono do mundo, mas era filho do dono. Então todos nós somos filhos de Deus. Por isso nós estamos aqui. E olha que coisa boa a gente poder contemplar tudo isso, né? E entender que nós somos cidadãos do universo, né? Todos nós. E que a nossa vida é uma vida de luz, porque Jesus é o nosso mestre. Jesus está sempre conosco. Ele nos abençoe e nos fortaleça. E uma boa noite para nós. Muito obrigado, gente, pela presença. Muito obrigado. Sugestões para leitura. Obras citadas nesta palestra: A Dança do Universo, Marcelo Gleiser. A Gênese, Allan Kardec. A Memória e o Tempo, Hermínio Correia Miranda. Cartas de uma Morta, Maria João de Deus Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos, André Luiz Chico Xavier. Libertação, André Luiz Chico Xavier. O Fim do Mundo,
Camille Flammarion. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. O Santo dos Nossos Dias. Rafael Américo Ranieri. Paulo Estevão. Emanuel, Chico Xavier. Relicário de Luz. Espíritos Diversos Chico Xavier. Abstenhamos de maldizer, onde não possamos louvar. Emanuel, Renúncia.